Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos com a nossa série Fruto do Espírito. Estamos no quarto fruto, que é a longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? Longanimidade é paciência. Precisamos muito deste fruto do Espírito em nossas vidas, porque vemos pessoas que se dizem cristãs e elas vivem como se ainda fossem uma velha criatura, não tendo paciência, não querendo esperar. Tudo tem que ser do jeito dela. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que um espírito manso é aquele que realmente ele consegue absorver tudo aquilo que o Senhor nos fala, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, porque é na longanimidade que nós começamos a aprender mais do Senhor. Sabemos que vivemos num mundo de correria, num mundo de lutas, num mundo aonde as pessoas elas não têm tempo, não têm paciência e com tudo isso também elas não estão tendo mais fé. E existe um ditado no mundo que se diz muito assim, que a paciência é uma virtude. Realmente ela é uma virtude, porque quando você tem paciência, você sabe esperar o tempo certo. Seja o tempo de receber as promessas do Senhor, seja o tempo de falar na hora certa, seja o tempo de dar realmente o exemplo necessário para aqueles que estão ao redor. E as pessoas que não têm esse fruto são pessoas, digamos assim, estouradas, pessoas que tudo para elas tem que ser da maneira delas. E não é assim que tem que ser a nossa vida. Jesus, ele nos comparou como uma árvore toda, quando ele diz que uma árvore, ela produz fruto bom, ela não pode produzir fruto ruim. Mas olhando para uma árvore, ela tem o tempo certo de produzir o seu fruto. Então, ela precisa renovar suas folhas, ela precisa dar a sua flor, esperar o crescimento do seu fruto. E aqueles frutos que permanecerem nela, depois que bate o vento, depois que bate a chuva, aqueles frutos permanecerão até o fim, aonde eles chegarão e cumprirão o tempo necessário para ele ficar maduro e ser colhido. E assim somos nós. Nós somos igual um fruto. O Senhor, ele nos considera como, na sua palavra, ele nos considera como trigo. E se nós frutificarmos direitinho, se nós tivermos paciência, nós tivermos a longanimidade de andarmos conforme os ensinamentos do Senhor, obedecendo, andando retamente, vai chegar o momento de nós sermos escolhidos também para o reino eterno do Senhor. Mas, lembrando daquela passagem que diz assim, que a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada fora para ser queimada. Então,
Em tudo, a palavra do Senhor nos ensina. Em tudo, o Senhor, Ele dirige os nossos passos, por isso a palavra do Senhor nos diz que é a própria palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós olharmos para aqueles, temos que falar daqueles que estão na igreja, porque o mundo já anda perdido. Olha para aquele povo que está dentro da igreja. Eles não têm a longanimidade, que é a paciência, muitas das vezes de esperar. Muitos, vamos falar de casamento, muitos querem casar e é o primeiro que aparece na sua frente, já acha que é um homem de Deus e tem que ser aquela pessoa, e a pessoa vai, não ora, não espera no Senhor, não busca a direção do Senhor, se casa de qualquer maneira e leva um casamento aos trancos e barrancos. E aí depois que está casada, depois que aquela pessoa se encontra numa turbulência total, aí ela entra em desespero. Mas tudo isso acontece porque a pessoa não teve o fruto do Espírito, que é a longanimidade, a paciência para esperar o tempo do Senhor. Porque o Senhor, Ele diz na sua palavra que existe um tempo para todas as coisas na face desta terra. Se nós formos olharmos para situações cotidianas, vamos olhar a preparação de um alimento. O alimento precisa ser lavado, ser cortado, ser temperado, colocar sal, esperar o tempo do cozimento, e quando cozinha você ainda tem que ir lá e verificar se está pronto, se está preparado, se não está cru. Tudo nesta vida nós precisamos esperar o tempo. Nós precisamos ter paciência. A pessoa não pega, eu estou com fome e eu não tenho nada preparado, eu vou comer arroz cru, vou comer feijão cru. Não existe isso. Ela tem que ter a paciência para o preparo, para o tempo de cozimento, para que ela venha realmente ter um alimento bem preparado e saboroso. E é assim com a nossa vida. Se nós não tivermos a longanimidade, se nós não tivermos o Espírito do Senhor, toda a nossa vida vai descer pelo ralo e vamos viver na face desta terra como uma pedra que rola o barranco sem direção aonde vai parar e aonde vai cair. E se lá embaixo, quando a pedra vem rolando, dependendo da altura que ela cai, ainda se espatifa, ainda solta muitos pedaços. Então, quando o Senhor ele diz que o fruto do Espírito é longanimidade, nós temos que saber que nós temos que ter paciência. Temos que ter paciência para aprender com o Senhor. Temos que ter paciência para andarmos no caminho do Senhor. E temos que ter paciência para aprender toda a verdade do Senhor, para sabermos que não é da nossa maneira, que Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele não é o nosso empregado. Por que que muitas pessoas desistem do caminho do Senhor? Porque elas acham que tem que ser no tempo dela, tem que ser da maneira dela, e não tem a longanimidade da espera. Não tem paciência de esperar. E aí vive uma vida ressequida, uma vida sem
produzir nada, uma vida sem receber nada, porque não tem paciência para nada. E isso é uma coisa muito séria, e nós precisamos estar atentos a isso para que nós não venhamos perecer, porque a falta da paciência traz prejuízo e traz perecimento. A pessoa vem perecer. Ah, mas como que eu vou perecer por não ter paciência? Vou te dar um exemplo bem claro. A pessoa, ela está num trânsito e ela não tem a paciência de esperar um sinal vermelho se abrir, ela fura o sinal vermelho e ela sofre um acidente. Quando ela não perde a sua vida, ela fica paralítica. E se ela não fica paralítica e nem perde a sua vida, ela tem danos materiais. Então, ela tem sim uma pessoa que não tenha longanimidade. Ela tem prejuízo, ela tem danos em tudo. E nós precisamos olhar para dentro de nós e mudarmos a nossa maneira de sermos. Nós precisamos caminhar conforme a ordem do Senhor. Nós temos que saber que nós erramos, nós somos falhos. E se não produzirmos o fruto do Espírito, de maneira nenhuma vamos chegar a lugar nenhum. É preciso um despertar, porque esta palavra é uma palavra muito séria, é uma palavra que faz com que venhamos parar e analisarmos a nossa vida para ver como realmente tem sido a nossa caminhada. Vamos dar mais um exemplo da longanimidade? Tem pessoas que ela não tem paciência de entrar numa prova que o Senhor permite ela passar. Ela não quer passar lutas. Ela quer sair daquela provação, daquela situação difícil. E se ela não sai, muitas das vezes ela escolhe a morte. Ela fala, se é para viver desta maneira, eu prefiro morrer. E vai lá e comete um suicídio, esperando ter uma vida melhor, e perde a sua salvação. Porque o suicida, ele não herdará o reino de Deus. Então, ela sai da terra antes do tempo e ainda parte para uma eternidade sem Deus. Por quê? Porque não quis ter a paciência de passar por aquela provação que o Senhor permitiu que ela passasse. Olhe para a vida de Jó. O próprio Satanás pediu permissão ao Senhor para ferir Jó. Porque ele dizia diante de Deus que Jó só servia a ele porque era beneficiado com os bens materiais que ele tinha. E Deus permitiu Satanás provar a Jó, e Jó passou por uma situação difícil, por uma provação muito doída. Mas Jó, ele teve a longanimidade. Em tudo, ele sabia que o Senhor tinha poder para livrar, para fortalecer e para socorrer a vida dele.
E em nenhum momento Jó se levantou contra Deus e se revoltou contra Deus por causa daquela prova que ele estava passando. Porque a longanimidade produz paciência, que na verdade é a paciência, mas quando você é longânimo, a tua paciência ela é maior. Então é produzida uma paciência maior. Quando você tem a fé em Deus, você não vai se deixar abalar. Assim como os discípulos do Senhor, Jesus estava no barco e quando aquelas ondas se levantaram, eles se desesperaram e correram e foram chamar o mestre. Mestre, o senhor não se dá conta que vamos perecer? E o Senhor levanta naquele barco, repreende a fúria do mar, repreende a força do vento. Então, e a terceira coisa que ele repreende são os discípulos. E pergunta por que temem homens de pouca fé. Ou seja, Jesus estava perguntando, não sabe que eu estou aqui no barco e não vou deixar vocês perecerem? Então, a falta de longanimidade produz desespero e no desespero a pessoa faz loucura. E no desespero a pessoa age no impulso e acaba caindo no fogo. Ou caindo no mar da vida e se afogando. É preciso realmente caminhar de joelhos, é preciso realmente aprender da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela ensina a criança, o velho, o jovem, o pai, o filho, ensina a todos como andar, como proceder em situações adversas da vida. É tempo de você orar e buscar e pedir a Deus que te dê longanimidade, que te dê uma paciência longa, extrema, para que você possa vencer as lutas que vêm contra você. Porque se você continuar olhando só para a luta e não olhar para Cristo, você jamais terá paciência para ser um vencedor. Porque um soldado, quando ele está na guerra, se ele não tiver paciência para lutar até o fim da guerra, ele vai morrer em meio à guerra e o seu inimigo vai viver e desfrutar da vida enquanto ele perece em meio à guerra. Então, é tempo de você pedir ao Senhor que te dê longanimidade. Senhor, me dê esse fruto do Espírito, que é a paciência, para que eu não venha sofrer dano nenhum, para que eu não venha perecer em meio à caminhada. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.